Boa noite, quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, se você tá aqui ao vivo ou não. Mas o Instagram tá chamando o pessoal para começar. E hoje tem uma live super especial com a Alexandra dos Santos, minha sócia. Oi, Ana Júlia, oi, Wesley. Sobre a coitada. Quem será que é essa coitada? Quem será que quer ser essa coitada? Vou chamar aqui a Lê. A Lê já tá entrando aqui no conteúdo você. Vou chamar ela aqui para começar. Pra gente começar. Um pouquinho. Ao vivo é assim. Para ela participar aqui com a gente. Na verdade, a Lê é nossa especialista, terapeuta. E aí, hoje a gente vai conversar sobre o sentimento de ser coitada. Para as mulheres aí de plantão, isso é muito comum, né, gente? Tem gente que é coitada o ano inteiro. Tem gente que é coitada de vez em quando. Tem gente que é coitada quando está na TPM. Mas o importante é que toda mulher passa por essa fase de coitada. O importante é você não estacionar, não paralisar nessa fase. Porque se você estacionar e paralisar nessa fase, aí complica. Gente, espera aí que eu vou colocar a Lei para entrar. Aceitei, Ale. Enquanto isso, enquanto a Lei vai entrando, pega aqui, ó, aqui embaixo aqui o aviãozinho e compartilha com a mulherada que você acha que precisa estar aqui com a gente. Oi, Ale. Oi, boa noite. Boa noite. Me ouve bem? Me vê bem? Ouço, ouço e vejo. Boa noite, Maravilha. pessoal. Boa noite a todos que estão presentes, a todas, né? Fico muito feliz, Fabi, de nós podermos conversar sobre esse assunto hoje, porque muitas vezes nós sabemos que isso pega mesmo, né? Mulherada, nós também, muitas vezes a gente já passou por isso. Hoje que a gente tem uma mente mais consciente, a gente ativamente sabe e fala, opa, vamos sair daqui. É. Mas a maioria das vezes, né, nós entramos naquela angústia, naquela vitimização de coitadinha, mas vamos falar bastante sobre isso ainda, né? Vamos sim, mas manda a mulherada entrar. Vamos, gente, ó, clica aqui, ó, no aviãozinho aqui, ó, e compartilha. Tem muita gente que precisa ouvir essa live, sabe por quê? A Lê falou uma frase aí importante. Nós que já temos a mente consciente. Enquanto a gente anda no inconsciente, você acha que é destino, você acha que é a culpa de alguém, e aí você não entra nesse. Parece aquela pílulazinha do Matrix, né? Você entrar no mundo É, real, na realidade, e aí você saber como você sair dessa situação. Você só vai aprender a sair quando você identificar que você está nessa vitimização, nesse papel da coitada. Fala um pouquinho do que é a coitada, Ale. é exatamente isso, Fabi. É aquela pessoa que acha que, coitada dela, né? Que tudo acontece com ela. Que, nossa, tinha que ser comigo. Olha, tá chovendo bem hoje que eu resolvi sair de sandália. Que não trouxe o guarda-chuva. Que, nossa, tô muito ruim hoje porque eu fiz uma ligação, a pessoa não me ligou e eu tô sendo rejeitada, eu tô sendo excluída. Né? Existem várias questões, Fabi. A pessoa tem um grande potencial, deixa de trabalhar para poder agradar o outro. E aí ela se faz de vítima, ela se faz de coitadinha de mim, porque você não olha para mim, porque você não vê a minha dor. Olha como eu sou bacana, eu faço tudo por você. Nós temos vários perfis, vários perfis. Então, eu acho que é até legal o pessoal até comentar, né, sobre qual seria o perfil que, de repente, mais seja familiar, né? Mas aparece, né? Mas a Mais gente vê aparece. naquela pessoa, naquela outra pessoa, na gente não, naquela pessoa. Exato. É o outro vizinho, amigo, colega, sei lá, né? Aquela colega de trabalho que normalmente se faz de vítima. E isso é muito interessante, Fabi, porque essa posição é uma posição que quem já conhece fica incomodado. Por quê? Porque mostra, inclusive, isso acontece muito comigo, né? E eu, como terapeuta, então eu tenho muitas mulheres que passaram por essa dor, que passam por essa dor,
E elas não, elas entram na vitimização. Elas não conseguem ou enxergar a dor que elas estão vivendo. Elas não conseguem enxergar o processo de coitada que ela entra, né? E quando ela entra nesse processo de coitada, ela acredita que desta maneira ela chama a atenção de outras pessoas. Ela acredita que dessa maneira ela tem o carinho, ela tem aquela atenção, ela tem aquele amor. E isso é muito comum. Mulheres que muitas vezes estão doentes, ficam depressivas, ficam choronas, mulheres que muitas vezes não querem dar aquele avanço, aquele salto quântico, porque querem se manter naquela posição de vítima, porque não sabe também o que pode acontecer se de repente sair dessa posição. O medo também fala muito, né? Porque aí tem a coitada com o medo. Ai, nossa, gente, aí é um prato feito para aquele sabotador que adora esmagar, né? Pisar e acabar, né? Então, é muito... Pode falar. Oi. Então, mas é muito importante nós termos a consciência de como é que o processo acontece, né? A vítima, nesse caso, a coitadinha, que ela acaba, a mulher em si, ela acaba... Homem também faz isso. Homem faz. Mas nós estamos falando aqui de nós, mulheres poderosas, capazes de mudar a história, de viver uma outra realidade. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Então, eu pode travei falar, aqui. Eu travei a minha... E aí apareceu aqui, tô tentando colocar um filtro, gente, porque a pessoa aqui tem sardas demais, sabe? Ao vivo é assim mesmo. Faz parte, tá ótimo. Então, gente, estão me vendo, me ouvindo? Sim, estamos. Então, Ale, eu acho que é importante dizer que foi uma frase que funcionou muito para mim. Foi de que a coitada, ela não é você. A coitada é como se fosse uma outra pessoa que se apodera de você. Né? Faz sentido, Ale? Total, associa, né? É como se você... Bom, isso daí, eu acredito que a gente vai falar sobre como trabalhar isso. Mas o que é mais importante é a pessoa reconhecer que ela entra nesse processo, Fabi. Sim. E é inconsciente, gente. Não é consciente, não. Gente, eu tô incomodada com essa imagem. Peraí. É inconsciente, não é? Tá ótima. Tá linda. Tá linda. Tá bom. Eu vou deixar. Então, o importante saber é que esse apoderamento da coitada, ele não é consciente. Né, Ale? O seu inconsciente, ele vai trabalhando de forma que você se torne essa coitada. E aí, quando você não se enxerga e não se vê, você tá a reclamona, aquela pessoa que culpa todo mundo, né, Ale? De tudo, e você nunca tem culpa de nada, porque tadinha de você é a coitada. E às vezes a única forma que você tem a atenção de alguém é quando você é a coitada. Então tem gente que até fica doente de verdade, né, Ale? O nosso corpo somatiza mesmo. Isso, exatamente. Somatiza. Por quê? Porque realmente a pessoa ela automaticamente ela vai entrando nesse processo de sabotagem. Ela se auto-sabota. Então, ela precisa daquilo. Ela precisa daquele olhar, ela precisa daquele amor, ela precisa daquela atenção. Então, ela automaticamente ela conseguiu descobrir, né? Como é que ela consegue aquela atenção. E, gente, isso é um processo que vem, que a gente, fazendo um trabalho, nós temos que resgatar aquela criança interior que sofreu isso. Aquela criança do passado, e que ela está aqui dentro de nós, assim, acolhidinha, querendo uma atenção, querendo um olhar. Então, é muito importante nós olharmos para isso, né? Nós sabermos de que maneira que se manifesta esse olhar da coitadinha. Mas veja bem, Fabi, vamos dar um salto, né? Vamos saber como é que a gente lida com isso, que eu acho que é o mais importante. Porque falar da dor é legal, mas é muito melhor
melhor a gente saber como trabalhar isso, né? E a primeira coisa que nós temos que saber, a mulher precisa estar consciente. O homem também, porque eu tenho certeza que vai ter homem que vai ouvir essa live. Então, o homem e a mulher precisam estar conscientes. Uhum. Você sabe qual é o tipo de homem, Fabi, que costuma fazer isso? Vou te dizer. O homem que muitas vezes é largado pela esposa. Se a esposa larga ele por qualquer motivo, ou é uma pessoa que realmente ele não conseguiu se encontrar. Então ele entra no processo de vítima, de coitado de mim, né? Ah, é porque você não me ama, olha, eu tô jogado na sarjeta. Existe isso mesmo. Então, o que é que nós estamos falando aqui de amor próprio? Nós estamos falando de resgatar a sua autoestima, de resgatar o teu amor. Quem é você? Quem é você? Hoje, olha, nós estamos no transformômetro. E hoje foi o primeiro exercício que nós disponibilizamos lá. E a pergunta é: quem sou eu? Que é muito importante a gente se identificar. Quem sou eu de verdade? Porque às vezes a pessoa não sabe nem quem é ela. Não. Sabe que ela é mãe, que ela é esposa, que ela trabalha. Tá, mas você é quem? Qual é a sua identidade? Como é que você olha para você e você sabe que olhando para você tentar encontrar em você essa resposta, Fabi, demora. Sim. Tem gente que fala, que vira para mim e fala, isso é muito difícil. E é? Mas é mesmo. Não é? A gente passa anos se tatuando, né? Tatuando uma imagem que não é a sua, o conteúdo que não é o seu, para agradar alguém, né? Para não ser mais abandonado, para não ser mais deixado, né? E eu estava até lendo aqui um material meu antes da gente começar, e estava aqui um momento em que nasce a coitada, né? A vítima. E geralmente ela nasce na infância mesmo, num abandono ou num sentimento de abandono. Nem sempre a pessoa foi abandonada, mas pode ter acontecido dela ter o sentimento de abandono, e isso faz com que cresça uma mulher com essa rejeição aqui dentro, né, Ale? E aí essa rejeição pode vir a se tornar essa coitada que de vez em vez vai te acompanhar aí na vida. Isso. E um outro ponto aqui que fala aqui é a questão quando isso acontece, quando a gente sofre esse tipo de rejeição, seja do pai, da mãe, do cuidador, do esposo, da esposa, a insegurança é tão grande que a partir dali você já projeta em todas as outras pessoas. Então, a partir daquele momento, você já não confia mais em ninguém e não se sente merecedor de amor, e nem do seu amor. E aí, pela falta de amor próprio, que a Ale estava falando, a gente nem acha que os outros vão te amar. Se você não se ama, como é que o outro vai te amar também? Só que, gente, entendam, a gente está estudando sobre isso, está aqui conversando com vocês, mas isso tudo é um processo inconsciente. É o seu inconsciente andando à sua frente. Você andando no mundo, você vivendo seus dias como se você tivesse vendado, tapado os ouvidos, você só vai vivendo e ali o seu inconsciente vai levando a sua vida. Tem sentido, Ale? Total, Fabi. Porque, assim, aquilo que nós estávamos falando, né? Começa na infância. Uma palavra, uma atitude. E eu acho bem legal a gente falar sobre isso, Fabi, porque eu também sou psicopedagoga clínica. E muitas crianças, os educadores, os psicólogos, os psicopedagogos, muitas vezes eles precisam desenvolver um olhar mais clínico para entender aquela dificuldade que a criança apresenta dentro da sala de aula. Muitas vezes o problema não é nem de psicomotor, alguma coisa assim, mas é muito mais voltado para o sentimento, para o emocional, que faz ele travar. E futuramente, como vai ser essa criança? Vai ser essa mulher que nós estamos falando hoje. Aquela mulher que na infância se sentiu rejeitado, não teve um olhar mais amoroso, não teve uma aproximação maior de toda a sua família. Então a criança, ela cresce com aquele desejo, com aquela vontade realmente
de ser acolhida. E quando encontra um relacionamento, ela não quer saber nem se esse relacionamento é bom ou não é bom. O amor próprio dela está lá no chinelo, ela aceita qualquer coisa. O emprego, tá bom, gente, eu sei que nós precisamos trabalhar, mas o que é que você sabe fazer de verdade? E se você não sabe fazer, o que é que você pode fazer por você para você conseguir o emprego que você merece? Nós estamos falando de merecimento. Nós estamos falando de sair da vitimização, do sentimento de coitada e de conseguir aquilo que você deseja. Como? Buscando melhorias, em você. Eu não preciso da aprovação do outro. É isso que eu quero que as pessoas aqui entendam. E venham para esse nosso... Fabi, depois você disponibiliza, fala onde que tá lá na bio, né? O link do Instagram, não, desculpa. O link do WhatsApp para o pessoal entrar, para poder participar do transformômetro, porque vai ser fantástico. Oi. Não tiver, gente, é o seguinte, o que é o transformômetro? A gente juntou um grupo de mulheres, a gente está juntando, inclusive a gente faz agora um convite para você que é mulher. Não importa onde você está, não. A internet veio para facilitar a nossa vida nisso. E nós queremos fazer sabe como se fosse um termômetro de transformação. E a gente quer chegar no ápice desse transformômetro. Então, todos os dias, nós estamos postando conteúdos em um grupo, é um grupo fechado no WhatsApp, ali só de mulheres. Porque assim, gente, eu ouvi essa frase hoje e eu acho que tem tudo a ver, né? Se você quer ir longe, você vai sozinho. Porque você vai mais rápido, você vai sozinho. Ó, a Ione já disse que já entrou. Muito bem, Ione. Mas se você quer ir... Aliás, se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quer ir longe, você vai acompanhado. E isso. Eu acho que se você quer continuar caminhando, você vai junto. Junto com gente que vive e entende o que você está falando. Quantas vezes eu tô passando por esses problemas, porque de vez em vez a sombra da coitada vem aqui, né? Aí eu corro aí na Ale, preciso ouvir alguma coisa. Falo aqui. Porque aqui também a gente é de verdade. Eu não tô aqui falando que eu sou super-herói, que eu dou conta. Não, nada disso. Eu sou muito ser humano como todo mundo. E tem dia que eu não tô legal. E aí é muito bom quando eu tenho alguém que sabe o que eu tô passando, sabe pelo que eu tô sentindo, entende e vai conversar comigo sobre isso. E aí, de vez em vez, né, Ale, eu falo, Ale, me diz alguma coisa aí. E aí, às vezes, ela fala, Fabi, eu preciso falar. E assim a gente vai se ajudando. E nessa história, a gente desenvolveu esse grupo para que mais pessoas pudessem se ajudar. Porque é muito mais fácil a gente crescer quando a gente está em comunidade. Porque é muito difícil quando você está sozinha, você se sente sozinha, mas em comunidade a gente fica melhor. Então, se você está se sentindo nessa posição, ou se você já tem uma transformação e quer compartilhar com a gente, entra no link da bio. Se você não está ainda no conteúdo você, deixa um comentário aqui, eu quero. Gente, é gratuito. A gente não vai te cobrar nada para isso. Não vai encher a sua caixa, a gente posta uma vez no dia e o pessoal vai comentando. É super tranquilo e é um grupo só de mulheres. Tem algumas regras, quando você entrar você vai ver. Mas se você quiser, você escreve aqui, eu quero. E aí a gente depois manda o link para você no seu direct. Pode ser assim, isso. Ale? Perfeito. Muito bom. Olha que legal. Quem foi que comentou? Depois a gente lê. Foi a Ione, né? Sim. Vamos lá. O que é que ela falou? Deixa eu dar uma lida, porque eu ouvi alguma coisa sobre rival. Por coincidência, hoje iniciei o livro da Lisa Bever, Sem Rivais. Ele traz esse assunto no primeiro. Exatamente, isso é muito incrível. Por quê? Por que sem rivais? Gente, já parou para perceber que o nosso maior oponente somos nós mesmos? A pessoa que mais acaba com você mesma é você. A pessoa que mais consegue te detonar, não é? Você é a vítima e você é o tirano. Você é a vítima e você é o sequestrador. Você é a vítima e você é o seu... né? Então, como é que é isso, né? Que loucura é essa? Exatamente. E a gente, muitas vezes, a gente acorda de manhã, a gente olha e a gente fala, nossa, mas como eu tô feia. Nossa, mas, gente, se fale. Vamos começar assim, olha.
Amanhã cedo, já acorda de manhã, já olha no espelho, toma aquele banho gostoso, olha no espelho e fala para você mesma: você está linda. Olha, esquece a imperfeição. Você é perfeita. Nós somos perfeitas exatamente do jeito que nós somos. Nós somos perfeitas assim, com este cabelo, com este olho, com esse nariz, com essa boca, com esse corpo, com essas olheiras. Gente, nós somos assim. Mas o que é que tem de precioso aí dentro de você? Eu acredito que tenha muitas qualidades. Muitas qualidades. E eu vou dizer uma para você. Quando você se coloca naquela posição de querer agradar o outro, isso já é uma qualidade. Então, esta qualidade, aprimora ela e fala: eu vou agradar a mim. Eu sou tão boa em fazer isso com outras pessoas. Como seria se eu fizesse isso comigo? Né? Eu vou fazer um único agrado para mim. Eu vou me olhar no espelho e eu vou falar uma palavra de carinho, de amor. O que é que eu preciso fazer por mim hoje? Vou fazer a unha? Nossa, tem gente que muitas vezes, Fabi, não consegue fazer a unha porque não tem tempo. Não tem tempo de meia hora para ela. Verdade, A gente verdade. corre. Não tem... Agora eu te faço outra pergunta. Por que a gente corre tanto? Né? Se a nossa vida... Para onde você está indo, pelo amor de Deus? Para onde você está indo? A única coisa que você tem é o hoje. O que é que você tem hoje para fazer? O que é cronometra, sabe assim, cronograma o seu dia. Hoje, de hoje para amanhã, já faz. Olha, tira uma pausa para você. Meia hora, uma hora, não importa o tempo que for, mas tira esta pausa. Que nem foi a Ione que falou que está lendo um livro? Então, foi. A Ione, ela já disponibiliza esse tempo para ela, né? Ela tem, eu não sei quantos capítulos ela lê, quantas páginas ela lê, mas o importante é que ela lê. Ela cuida da vontade dela nesse sentido, desse conhecimento que ela disponibiliza para ela mesma. Então, eu acredito, Fabi, que todas as vezes que nós olharmos para uma necessidade, para um desejo nosso, e a gente fizer aquele gostinho de dizer, eu vou fazer por mim, você começa então a despertar aquele amor infinito por você mesmo. Você começa a entender o quanto você e as suas vontades são importantes e necessárias, né? E aí você começa a sair do vítima. Vira um costume, né, Aleia, também, assim. Gente, ó, uma frase que eu aprendi, que fez muito sentido para mim, é: do jeito que você faz uma coisa, você vai fazer todas as coisas. Então, se você um dia fala para você que você não tá bonita, que você é feia, que você é fraca, que você não dá conta, assim você vai trilhando para tudo. Então, você não é uma boa mulher, uma boa mãe, você não é uma boa dona de casa, você não é. E aí você fica sendo ruim em tudo. Tem até um filme, né, que lançaram agora. Eu até coloquei no meu Instagram aqui, porque o filme é bem complexo, bem eclético, mas em uma das cenas que mais me chamou a atenção é que a mulher, o filme é sobre uma mulher, e ela fala assim, o personagem dela consegue ser ruim em tudo. Aí chega uma pessoa e premia ela, fala: cara, você consegue ser ruim em tudo. Por quê? Porque ela tenta agradar todo mundo. O filme é a trajetória do filme, eu não lembro agora o nome, depois eu coloco aqui para vocês, mas é sobre isso, agradar o outro. E aí a Ione colocou uma frase aqui muito interessante. E quando a gente não se aceita, é como se falasse para Deus que a obra dele não foi boa. Tipo assim, não foi bem feita, né? Começasse a colocar defeito. E que nós somos maravilhosos da forma que somos. Só que isso, Ione, eu posso falar com conhecimento de causa, porque durante boa parte da minha vida eu não aceitei a minha imagem. Por quê? Por causa de uma rejeição acontecida ainda na infância. Só que nem a Lei falou, quando a gente traz isso para a consciência, aí fica mais fácil. Porque aí você consegue falar para sua criança: não, você é linda, eu te aceito, tá tudo bem, vamos juntas.
Mas só que enquanto você não tem essa consciência, eu sofri muito, mas eu realmente não aceitava. Isso aqui, para mim, tá aqui falando com vocês na internet, era completamente impossível. Porque eu não tinha aceitação por mim. E quando eu não tinha aceitação por mim, a coitada vivia em mim. E mesmo quando eu não estava numa posição de coitada, eu fazia com que acontecesse uma situação para que eu pudesse ser vitimizada. Então, assim, o sucesso nunca era alcançado, o meu querer nunca era alcançado, sempre o outro estava à minha frente. Então, o aceitar, o se aceitar, é uma dádiva, é um presente. E muita gente não tem isso, né, Ale? Exatamente. Não, as pessoas. E olha, Fabi, são pessoas que têm muitas qualidades, excelentes profissionais, que não se desabrocham, que não deixam realmente acontecer, por quê? Para poder agradar o outro, ou até mesmo porque não conseguem enxergar nela esse potencial que ela tem. Exato. Então, esse trabalho que nós fazemos aqui no Conteúdo Você, eu acredito que seja de suma importância para que as mulheres realmente entendam que elas têm um lugar delas. Nós temos o nosso lugar. Cada uma de nós, aonde quer que nós estejamos, seja em casa, seja trabalhando, seja na fila do pão, não importa, você é importante. Você é muito importante. Tudo que você faz é relevante, é importante. E eu quero, antes da gente finalizar, porque eu não sei quanto tempo que nós vamos ficar, porque nós começamos a falar, a gente não para nunca mais, né, Fabi? Não. Aí é gostoso, Mas né? ainda tem tempo ainda, Tem, a gente está no começo ainda. tem. Mas eu quero bastante, assim, falar sobre esse potencial que nós temos. Esse potencial, porque a vítima, a coitada, ela não ganha nada. Ela não ganha mesmo. Aquela que só reclama, as pessoas não gostam nem de ficar perto, né? Verdade. Elas são chatas, são pessoas que são depressivas, são pessoas que estão sempre olhando o lado negro das coisas e elas não conseguem enxergar o que esse lado também tem um lado positivo. Eu vou falar aqui sobre... eu gosto muito de estudar física quântica, né? E tem a filosofia hermética que fala sobre as 7 leis do universo. E uma das leis é a lei da polaridade. E eu vou convidar todo mundo aqui a fazer imaginar. Imaginar que no meio do universo tem um pêndulo. Sabe aquele pêndulo assim? Uhum. No meio do universo tem um pêndulo. E esse pêndulo, ele é uma lei, gente. Lei não muda. Lei é lei. Ele vai para o lado direito e ele vai para o lado esquerdo. Ele vai para o lado direito, ele vai para o lado esquerdo. Ele vai para as polaridades. Lado direito, vamos supor que seja a alegria. Lado esquerdo, vamos supor que seja a tristeza, né? Então, o pêndulo, ele vai para a direita e ele vai para a esquerda. Ele vai para a alegria e ele vai para a tristeza. Ele vai para a vitimização e ele vai para a coragem. Ele vai. E aí, o que é que nós fazemos? Nós devemos saber como transmutar este pêndulo. É lei. A gente vai estar fazendo com que a lei não aconteça? Ela vai continuar acontecendo. Só que eu vou saber como trabalhar com esta lei. Essa é a questão. Não é porque existe tristeza, eu tenho que viver na tristeza. Não é porque existe pobreza que eu tenho que viver na pobreza. Não é porque existe falta de amor próprio que eu preciso ser aquela que não é amada, né? Não, gente, eu preciso me amar. É muito importante a gente olhar para isso. Então, como é que você pode fazer isso? Uma vez por dia, levante, olhe-se no espelho e se agrade. Fale uma palavra de amor para você. O que é que você faz bem? Sabe, teve uma pessoa que até virou para mim e falou assim, mas eu não consigo fazer isso, porque eu não consigo enxergar em mim nenhuma qualidade. E eu perguntei para ele, o que é que você faz bem? E ele me falou assim, Fabi, eu falo, eu sou sincero, por isso que as pessoas não gostam de mim. Oh.
porque ele tem um lado dele que é um pouco mais agressivo, né? E ele é sincero na maneira de falar. Eu disse para ele, olha que bacana, você tem a sinceridade como sua aliada. Isso é uma qualidade. Então, é isso que eu gostaria que todos aqui fizessem. O que é que realmente eu tenho que muitas pessoas criticam, mas que isso é positivo para mim, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, você precisa falar tudo o que você pensa? Isso é sinceridade. Mas aí você pode agir de maneira moderada. Isso é um lado positivo. Então olhe no espelho e diga, puxa, que gostoso ser sincera. Que gostoso poder dizer o que eu sinto. Não é, Fabi? O que você acha? Não, é fantástico. Eu comecei esse processo, na verdade, foi no... E muito engraçado, né? Como é que é as coisas. A Alê falou do caderninho, né? No nosso grupo, a Alê falou assim, gente, já separa o seu caderninho aí para você ir colocando lá suas vitórias, para você ir conversando com você. E eu tenho um caderninho, gente, olha que chique que ele é, todo dourado. E eu levei esse caderninho aqui para uma imersão que eu estava fazendo. Eu ainda estava com esse problema de autoimagem, né? Nesse ano que isso aconteceu. E aí, eu tenho uma prática lá, uma ferramenta que foi usada lá, que eu comecei a me enxergar diferente. E ele falava assim, veja algo no seu rosto que você gosta, qualquer coisa. O pelinho da sua sobrancelha, a cor dos seus olhos, qualquer coisa, alguma coisa você vai ter que gostar. Porque realmente tinha pessoas que tinham muita dificuldade naquilo. E eu comecei a olhar para os meus olhos. E eu reclamava muito do meu olho, porque ele é grandão, sabe? Só que eu comecei a olhar no espelho e falei assim, não, mas ele é bonito. Ele é claro, ele é... E aí eu comecei assim. E eu fui encontrando facilidade. Por que que eu falo isso? Eu não olhava para mim. Eu passava pelo espelho assim. Quantas mulheres que a gente conhece que faz isso, né, Ali? Não tira uma foto, Muitas. não se olha. E aí, assim, não tem nem como achar beleza. Você nem se conhece. E a gente tem uma tendência natural do ser humano, isso é ciência, de que a gente não se aproxima do que a gente não conhece. É assustador pra gente. Então, se você não conhece a sua própria imagem, ela vai ser assustadora para você. Então, se olha aceitando. O negócio é o julgamento também, né, Ale? É o aprender a suspender o julgamento. Não se julga assim, mulher. Pelo amor de Deus. Se aceita, você é linda como você é. Então, assim, começa a suspender esse julgamento e começar a se olhar. Eu comecei com os meus olhos e hoje em dia eu gosto muito deles, por sinal. E aí eu comecei a achar mais coisas. O conjunto foi fazendo sentido. O rosto, o nariz, a boca foi fazendo sentido. E aí depois a gente começou a ir para dentro. O que tem aqui dentro que eu gosto tanto? E aí comecei a valorizar aquilo que eu tinha, que eu tenho, e que eu quero melhorar, mas que para mim já estava bom, já era um bom começo, já tinha alguma coisa boa. Porque antes dessa imersão que eu participei, se alguém me perguntasse, eu ia dizer que não tinha nada bom. Né? Quantas vezes você já ouviu isso, né, Ale? O que você tem de bom? Nada. Né? E a gente não... Por quê? Porque você não se conhece, não se olha, né? E aí, voltando no caderno, tô falando que a mulher fala demais? Enfim, aí aqui tem algumas perguntas que eu fiz para mim nesse dia. E eu vou deixar aqui para vocês. Posso, Ale? Pode, claro. Vamos lá. Sem dúvida. Olha só. Primeira pergunta. Quem quiser, responde. Quem não quiser, responde aí para você ou então coloca no seu caderno. Quem você tem medo de ser? No meu caso, tinha nome e endereço. A pessoa que eu tinha medo de ser. E talvez a pessoa que eu tinha medo de ser era a pessoa com quem eu mais me parecia. Muito engraçado isso. É sempre assim, Fabiana. Por incrível que pareça. A gente, isso é bíblico também, né? Aquilo que a gente não quer, a gente atrai, né? E normalmente, quando nós realmente acreditamos que nós não devemos, que nós não queremos, é aquilo que nós mais atraímos. Porque parece que aquilo que você foca, cresce, expande, né? Então, a tua mente começa... Você começa, então, a falar, nossa, eu não gosto do jeito daquela pessoa. Eu não gosto do jeito que aquela pessoa fala. Logo, logo, você está fazendo igualzinho aquela pessoa. É incrível isso.
fazendo a mesma coisa. E aí, teve mais uma pergunta. Aliás, teve mais algumas perguntas, mas eu vou fazer mais duas perguntas. Quem você é quando ninguém está olhando? Quando só está você com você, quem você é? E aí, sabe o que é incrível? Que está escrito aqui, eu sou mais divertida. Por quê? Porque na minha capa, na capa que eu tinha que vestir, na armadura que eu tinha que vestir, eu tinha que agradar todo mundo. Então, eu tinha que ser uma pessoa muito séria, eu não podia errar, eu não podia falar nada, eu não podia fazer uma brincadeira, eu tinha que ser meio que uma estaca, uma estátua. Então, eu pergunto para vocês, quem você é? Quando não tem ninguém olhando, o que você faz? Quem você é? De repente, a pessoa que você mais gosta está aí, né? Nesse momento que ninguém está vendo. Que você é você e ponto final. Né, Ale? É exatamente isso. Mas, muitas vezes, as pessoas, quando elas não conseguem se enxergar também, não conseguem se encontrar, elas ficam perdidas, Fabi. Elas ficam perdidas sem saber o que fazer quando elas estão sozinhas. Porque elas não sabem quem elas são, elas não sabem o que fazer. Então, aquelas pessoas que se dedicam extremamente à família, ou a alguém, ou ao marido, quando o marido resolve que ou vai embora, ou vai viajar, vai fazer qualquer coisa, vai trabalhar, aquela pessoa ela não tem identidade, ela não consegue viver a vida dela, ela fica extremamente perdida, né? E isso é muito interessante, porque nós precisamos sim ter aquele olhar para nós, e é interessante essa pergunta, né, que você fez. Quem sou eu quando eu estou sozinha? Mas, chegando para aquele lado daquela vítima, se ela estiver no lado vítima, ela vai achar que ela é uma coitada. Ela vai começar a chorar e vai começar a pensar, nossa, tá vendo? Ninguém me ama. Tô aqui sozinha. Tô largada aqui. Gente, aproveita esse momento. Pega esse momento que você tá sozinha. Oi, Fabi? Não, porque eu ia falar porque ela depende de alguém ou de alguma coisa para se sentir bem, né? Tem que ser ou uma pessoa, ou o carro, ou o dinheiro, ou a roupa de marca, ou... E aí, se não tiver, ela não vai estar bem nunca, né? Exato. Pega esse momento que está sozinha, mas assim, quando a gente fala sobre carro, coisas de marca, é uma pessoa que nesse caso nós estamos falando de alguém olhando para dentro, Sim. Né? Olhando para a vítima, olhando para aquela pessoa que se faz de coitada. Olhando para ela, quando ela realmente, e isso é importante, naquele momento em que a pessoa está se sentindo sozinha, naquele momento em que a pessoa está se sentindo totalmente largada, né? É o melhor momento quando ela está na mente sábia. É o melhor momento que ela tem para olhar para ela. Sim. Nossa, vou pegar esse tempo aqui, vou ler o livro que eu preciso ler, vou fazer a minha unha, vou arrumar o meu cabelo, vou dar uma geral no meu guarda-roupa, vou dormir. Eu posso dormir. Eu tenho direito. Exatamente. Exato. Mas tem pessoas que não se dão esse direito que você disse, Fabi. É muita verdade isso, sabe? E falando sobre mente sábia, é ativar realmente essa mente. É nós realmente olharmos para nós e reconhecermos que nós temos dentro de nós uma centelha totalmente sábia. Só que essas pessoas que estão na vida de coitada, inclusive hoje eu estava até falando com uma pessoa que eu convidei ela para participar da live, ela está aqui. Eu disse para ela, eu falei, ninguém nasceu para ser coitada, ninguém nasceu para ter aquele olhar de vítima, para ter aquele olhar de que coitadinha de mim, né? Nós viemos para que a gente seja realmente, tenha uma vida boa, tenha uma vida abundante, tenha uma vida próspera. Sim. Se você não está vivendo isso, você não está realmente seguindo os princípios que você deve seguir, que é princípio de dignidade, princípio de prosperidade, princípio de certeza de quem você é, né? Por isso que eu faço aquela pergunta, quem você é? Quem você é? Se pergunte,
mesmo que você esteja perdida dentro de mesma, olha, para um pouquinho, nem que seja 2, 3 minutinhos, e fala, peraí, qual foi o momento que um dia eu fui feliz? Naquele momento, quem eu era? E quem eu hoje? Quem você é? Resgate essa mulher incrível que existe aí dentro de você. Resgate através disso. Porque você precisa viver essa vida maravilhosa que está aqui para a gente viver. Ninguém vai deixar de ter desafios, né? É verdade, uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida muito cheia de coisas boas. Nós não vamos deixar de ter desafios, mas nós precisamos saber como trabalhar com esses desafios, superar. O que acontece, Fabi, é que as pessoas elas ficam dentro do desafio, elas permanecem lá, parece que a raiz paralisa. A gente está passando pelo deserto, o deserto é um momento de ensinamento. A gente precisa aprender nele, não morar nele, né? A gente precisa aprender e falar, tchau, aprendi, já não quero mais ficar aqui. É essa a ideia, né? Esse é o processo. Então, eu acredito, Fabi, que as pessoas aqui, as mulheres aqui, né? Elas que desejam, essas mulheres que nos seguem, que começaram realmente a querer escutar sobre isso, são mulheres realmente que estão despertando. São mulheres que querem realmente transformação, porque já não querem mais viver o que estão vivendo. E parabéns mesmo, porque nós temos esse direito de viver a vida que nós sonharmos, que nós desejarmos, né? Diz aí, Fábio. Eu amo falar sobre isso, você sabe, né? Naquele dia lá daquela imersão, lá em 2020, que mudou a minha vida, que mudou a minha imagem comigo mesma, né? Minha aceitação, tem uma última pergunta que eu respondi e eu vou contar aqui para vocês. Olha só. Qual é a verdade que você assume viver de hoje em diante? Vou repetir. Qual é a verdade que você assume viver de hoje em diante? E aí eu respondi. E eu achei tão lindo, quase que me emocionei aqui lendo, sabe? Já faz mais tempo, né? Mas que lindo. Me tornar, de fato, uma agente de transformação no mundo. E assim, eu me orgulho em dizer que nesse dia aqui do meu caderninho, eu tomei uma decisão de mudar a minha trajetória, mudar a minha história. Aceitar quem eu sou, buscar ser um agente transformador do mundo, das pessoas, da minha casa, da minha vida, da minha história. E aí, o que eu te digo hoje? A gente está juntas aqui, dando a oportunidade dessas mulheres que estão aqui nos ouvindo, que vão live, de viver essa transformação de verdade, né, Lê? Foi um dia, uma imersão, que mudou completamente a trajetória da minha vida. E aí, o que eu estou aqui hoje, com um agente de transformação oficializada, para te convidar para uma imersão que também tem todo o potencial para mudar a sua trajetória, tirar esse vitimismo, esse coitadismo e fazer você ter uma vida consciente. Hoje, eu tenho uma vida consciente. Eu não vivo pelo que os outros querem. O que os outros querem, às vezes, ainda me abala um pouco, porque a vítima, ela tá aí, né? A coitada, ela fica aí te rondando. Mas com a minha mente consciente, com o despertar do meu feminino, eu tenho poder para dizer, não é isso que eu quero hoje, eu tenho consciência do que eu quero e eu vou seguir em frente. Então, eu te convido hoje para a nossa imersão, que vai acontecer no dia 8 de julho, né, Lê? Fala um pouquinho para o pessoal aí, para elas degustarem o que vai ser esse dia. Então, vai ser uma imersão incrível de 12 horas que vai acontecer em Brasília. Eu vou sair daqui, Fabiana, nós vamos fazer as mulheres que querem realmente a transformação. É o despertar feminino. Nós vamos fazer com que esse dia seja um dia memorável na tua vida. Como eu vivi isso em 2007.
essa transformação incrível, que para mim, assim, foi algo que me fez realmente uma fênix. Eu ressurgi. E eu convido vocês, a Ione já disse que quer participar, depois a Fabi compartilha o link. Gente, vai ser simplesmente incrível. O que nós vamos entregar ali para vocês foi tudo que um dia nós vivemos. E essa é a proposta. A proposta é de que vocês entrem de um jeito e saiam extremamente transformadas e despertas para aquilo que vocês realmente querem viver. Esse é o propósito do seu despertar feminino, do seu despertar de quem você é realmente. Sair do vitimismo, entender como é que você funciona, entender que existem estratégias para você superar as dificuldades que não vira e mexe aparecem, mas a gente tem que viver sempre no salto e deixando para lá essas coisas que fazem com que a gente queira que a gente fique mais para baixo, né, Fabi? Esse é o propósito. O propósito vai ser de total imersão mesmo. Serão 12 horas junto com vocês, eu e a Fabiana. Nós vamos trabalhar, inclusive, prosperidade. Porque a nossa vida, ela não é só o mental, o sentimental, não. Vou dizer para você, se você tiver com uma grana e você puder fazer uma viagem, a sua vida também fica gostosa, né? Você ir naquele restaurante que você gosta. Tem tanta gente que não faz nada porque fala, eu tô duro, eu tô sem dinheiro. Gente, até isso vocês vão aprender. Porque eu e a Fabiana, nós somos especialistas também em finanças. Então, eu quero que todas vocês que estão assistindo essa live venham, participem mesmo, porque vai ser de total transformação. Dia 8 de julho, das 9 até as 21 horas, que nós vamos fazer algo assim tremendo. E por que com a gente? Vocês têm que vir, porque nós temos propósitos, porque nós temos realmente algo diferenciado para entregar para vocês. Nós desejamos ver a transformação de vocês, porque nós somos agentes transformadoras. Então, vai ser em Brasília, dia 8 de julho, das 9 às 21 horas, é um sábado. Eu vou sair daqui, eu vou estar presente, nós vamos entregar tudo que nós sabemos, tudo que nós aprendemos e tudo que nós vivemos hoje. Vocês estão convidadas a participar. É isso aí. É isso aí. Vou colocar o link aqui agora para o pessoal, quem quiser já entrando no link. Deixa eu só colocar. Pode falar aí, Ale, que eu vou colocar o link aqui, só um pouquinho. Então, eu vou falar sobre a mente sábia. O que é que eu quero falar sobre a mente sábia? Aquelas pessoas que se sentem coitadas, as mulheres, né, que entram naquela linha de coitada mesmo. Pessoal, eu vou convidar vocês a pensarem agora, como eu já tinha falado, pensa novamente, quem é você, né? E muitas vezes vai vir um pensamento, vai vir um sentimento, esse sentimento é gerado por um pensamento. Observa qual é o sentimento que aparece, vai atrás do pensamento que desenvolveu esse sentimento e pergunta assim, olha, o que é que você pode fazer para me favorecer? Pergunte agora para esse sentimento de coitada, não sei se alguém aqui tem a memória agora desse sentimento, mas lembra daquele momento em que você falou, eu vou ficar aqui assim porque eu não mereço isso. A frase, pessoal, eu não mereço isso. Essa frase é de pura vítima, é de pura coitada. Aquela coitadinha que fala, você viu o que ele fez comigo? Eu não mereço isso. Lembra desse momento. Tudo que acontece com você é permissão sua mesmo. É você quem permite. Você dá poder ao outro
de fazer ou de não fazer. Então, faz essa pergunta. Lembra daquele momento em que você se sentiu muito vítima, muito coitada, e que você mesma disse assim, eu não mereço isso. Lembra daquele momento? Verdade. Agora vamos transformar aquele momento. Como é que seria se você não tivesse pensado isso? Se você tivesse agido de maneira diferente? Como é que seria se você, ao invés de você pensar assim, coitada de mim, ai, eu não mereço isso. Se você falasse, quer saber? Tá bom, você não quer fazer, então eu vou lá e eu faço. Tá bom, você não quer ir comigo, então eu vou lá e eu vou sozinho. Como é isso se você começar a pensar desta maneira? Sem briga, gente. É sem discussão. É você dizer o que você quer. É você ter a sua vontade sendo realizada. É você olhando para você e se respeitando. Respeitando a tua vontade, respeitando o teu amor próprio. Olhando para você em primeiro lugar. Isso é, no primeiro momento, isso é um pouco difícil, né, Fabi? É. Por quê? Porque a pessoa não está acostumada a fazer isso, né? Mas vamos dizer que mentalmente, naquele momento em que você viveu aquele estado de vítima, de que eu não mereço isso, eu não merecia que a pessoa fizesse aquilo comigo, vamos dizer que você mude agora, ressignifique aquela situação. Para um pouquinho e pensa numa situação em que você realmente se sentiu coitada. E ao invés de você se sentir daquele jeito, é como se você estivesse falando para aquela, dá licença que eu estou saindo, deixa eu resolver esse negócio. Sai da frente. Sai da frente. Sinta aí, como que é essa emoção? Como que seria? Como que seria? Vamos imaginar o resultado. Qual seria o resultado? É essa a proposta. Comece a pensar como seria o resultado se você agisse de maneira diferente. Ao invés de você se sentir coitada e vítima. Como é que seria se você saísse dessa posição e fosse para a posição de protagonista da tua história? De que sou eu aqui quem mando nessa bagaça. É. Eu posso falar como é que é a sensação. Gente, olha só. Vivia eu muitos anos numa empresa e a culpa não é da empresa não, viu, gente? E a culpa não é da empresa não. A culpa era minha que colocava a culpa nos outros. A história é minha história é sobre mim. Se fosse um filme, tinha o meu nome lá em cima e o de mais ninguém. Mas eu não estava feliz naquele emprego. Por ganhar, aí é o que eu falo, que a coitada às vezes se esconde atrás de um bem material, de um salário, de um carro, de alguma coisa. Não que isso seja ruim, você ter um bem e ter um bom salário, não é isso. É porque você tem que ser você e você tem que ser feliz do jeito que você tiver, entendeu? Você não precisa do seu carro para dizer que você é feliz. Se você trocar de carro, você vai ser feliz do mesmo jeito. Se você trocar de emprego, você vai ser feliz do mesmo jeito. Porque você é feliz com você. E aí eu tava muito assim, muito. E nesse dia aqui, ó, nesse dia do caderninho, uma imersão só, gente, uma imersão só. Por isso que eu falo, não perde essa chance, porque muda a sua história. O que fiz eu? Aí eu imaginei exatamente isso que a Ale falou. Como é que vai ser? Né? Como é que vai ser quando você tomar sua decisão? Como é que você vai ser? E eu não sei se vocês já assistiram o filme do Rocky Balboa, quando ele começa a correr numa escadaria e que ele sobe, começa a subir o volume da música, e ele sobe lá em cima e fica assim. Essa é a sensação. E foi exatamente assim que eu me senti no dia em que eu dei um basta naquela relação ruim que eu tinha com o meu emprego e falei, eu não quero essa carreira, não foi eu que escolhi, não quero, não é essa. Não é isso que me satisfaz, não é isso que me faz feliz. E eu deixei tudo aquilo para trás. Quando eu saí da empresa, a sensação que eu tive foi aquela do rock, subindo aquela escadaria correndo e com aquela música tocando.
E eu senti tudo aquilo dentro de mim, assim. E foi como um foguete para eu mudar a trajetória da minha história, que está sendo escrita ainda, né? Ainda tem muitos capítulos pela Claro, frente. Mas com hoje eu trabalho com uma coisa que me completa. Hoje eu trabalho literalmente como um agente de transformação. Hoje, para quem não sabe, eu ensino alunos em um curso técnico numa empresa que é a maior empresa de especializações da América Latina. E eu tenho muito orgulho disso, porque eu saí de trás de uma mesa que me fazia completamente infeliz para ir para frente das pessoas, para ir para cima de uma sala de aula e ensinar as pessoas e transformar todos os dias um pouquinho a vida de alguém. Então, hoje eu convido você, cara, você não pode perder essa imersão, gente. É um dia que transforma tudo. Não dá mais, não dá para voltar atrás. Você realmente se torna a melhor versão de você. E aí, essa melhor versão vira o nosso objetivo, né, Ale? A gente quer todos os dias estar melhor. E aí, a Ione, eu acho que ela falou sobre a mulher gosta muito de comparação, né? E aí, Ione, o que eu faço hoje? Eu comparo pra caramba também, mas eu comparo a Fabiana de hoje com a Fabiana de ontem. E aí eu vou todos os dias, um pouquinho só, como diz a Janice, com passinhos de bebê, me melhorando para estar cada vez melhor. Principalmente para vocês, né, Ale? Para as nossas seguidoras. E eu tenho certeza absoluta que se você estiver com a gente nesse dia, a sua vida não vai mais estar do jeito que está. Você vai dar um basta, vai falar, que nem a Ale falou, dar um show nessa coitada e você vai começar você mesmo a escrever a sua história. Né, Ale? Perfeito, exatamente. Fabi, e é engraçado, é bem interessante isso, porque eu costumo muito, fazer esse tipo de desafio que nós estamos fazendo hoje, que nós iniciamos hoje no Transformômetro, né? Eu costumo fazer isso, e eu tenho pessoas que estão lá e que dizem, porque realmente foram 7 dias só com aquela galera. 7 dias com aquela mulherada que elas entraram de novo nesse. E olha, eu venho fazendo desde o ano passado. Então, assim, por quê? Porque a transformação, quando a gente começa a experimentar e conhecer quem nós somos, a gente quer mais mesmo. Nós queremos mais e mais e mais, cada vez mais. Por quê? Porque nós somos seres infinitamente abundantes de conhecimento, de poder. Nós temos poderes incríveis dentro de nós. Nós podemos mudar o que nós quisermos na nossa vida. Quando nós acertamos o caminho, quando nós acertamos o pensamento, quando nós alinhamos aquilo que nós queremos com aquilo que nós estamos vivendo. Porque não dá mais para viver na incongruência, né? Nós precisamos realmente viver em congruência com a minha realidade e aquilo que eu desejo. Isso é muito importante para que as pessoas se sintam realizadas. Foi o que você viveu. E você sabe isso, né? Porque você precisa realmente estar alinhada com aquilo que você deseja. Porque uma pessoa feliz é uma pessoa que faz o que ama. Uma pessoa feliz é uma pessoa que faz aquilo que mais adora, que mais gosta. O que eu gosto? Eu gosto de realmente ver pessoas transformadas. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto, pode ser idoso. Nunca é tarde para você viver o que você merece. Verdade. Nunca é tarde para você viver o que você deseja. Nunca, nunca é tarde. Comece agora. Comece hoje. Comece hoje a se falar que seja uma única palavra de amor e de carinho para você. Sabe, o que é que você não está feliz, que você pensa, como é que você pode viver diferente isso que você está vivendo hoje? Se você está passando por algum momento que não está sendo legal, que você não está gostando, que está te fazendo se sentir vítima, como é que você pode viver de maneira diferente esta situação?
para você sair do vitimismo, para você sair da coitada e para você ser realmente e viver realmente o que você merece viver. Para você viver realmente o que você deseja viver. Só que tem um grande problema, Fabi, desculpa. Muitas pessoas não acreditam nem que sejam merecedoras de uma vida diferente. Mas eu quero te dizer que você é merecedor. Todas nós somos merecedoras de viver aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Todas nós. O que depende é do passo que eu vou dar para chegar aonde eu quero. O que você está fazendo para você mudar a tua vida e a tua história? Não é esperar que alguém mude para você. Não é ficar na posição de vítima e de coitada esperando que alguém faça. Mas é você mesma arregaçar as mangas e falar, peraí, isso aqui depende de mim. Uma vez eu ouvi que é assim, ó. Mesmo que você esteja passando por uma baita de uma batalha, uma baita de uma situação difícil. Você sabe como que índio vai para a guerra? Ele se pinta. Ele se pinta. Levanta de manhã, arruma o teu cabelo, faz aquela maquiagem, pode ser levinha, e vai. E vai. Não fique mais prostrada. Não fique mais procrastinando aquilo que você merece viver. E é por esse motivo que essa imersão vai acontecer. Para que você desperte, comece a despertar o poder que existe aí dentro de você. Porque nós não vamos parar. Esse vai ser o start, esse vai ser o pontapé inicial para que você, que está nos ouvindo, se transforme. Você vai ver que maravilhoso que é reconhecer quem é você na essência. Quem é você na verdade. Quem é você realmente se olhando e vendo que você tem vontades, que você tem desejos, que você é capaz, que você tem potencial incrível de transformação, que você é única, que não existe outra como você. E por esse motivo você pode viver tudo que você quiser viver. Com planejamento, porque nós vamos ensinar isso também, né, Fabi? Nós vamos ensinar planejamento, estratégia, como você fazer com que a tua vida realmente aconteça da maneira que você quer. Na abundância, na prosperidade e no amor próprio, que é o mais importante. E é isso. Possível. E é possível. Totalmente. Vamos finalizando, né, a ler aqui agora, né? A gente já até passou, daqui a pouco o Instagram corta a gente aqui. Mas eu vou deixar aqui uma pergunta que eu já fiz para vocês, mas eu vou deixar ela de antemão para você passar a noite aí, ó, pensando. Qual é a verdade que você assume viver a partir de hoje? Eu deixo a pergunta para você. É a verdade. Se você quer realmente continuar como coitada, assuma. Mas se você quer colocar essa coitada para partir da sua vida, assuma. Gente, foi um prazer estar com vocês. Ale, gratidão mais uma vez. Quinta-feira tem mais, né? E quinta-feira a gente vai falar sobre ansiedade. Quem é ansioso aí? Quem não é, né, gente? Quem não é, né, Quem Ale? não é. É verdade. Vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade é o mal do século. As pessoas não conseguem fazer absolutamente nada, porque ou pensam no passado ou pensam no futuro, não vivem o hoje, não agradecem o hoje. Então vamos começar a partir de agora, além de se olhar, de se amar, do jeito que nós somos, agradecer também por quem nós somos. Isso é muito importante. Verdade. Ione, muito obrigada pela sua participação. Você que é necessária, preciosa. Adorei você estar aqui, você estar com a gente no grupo. Compartilhe essa ideia, né? Ajuda também se torne um agente de transformação no mundo. Compartilhe essa ideia, que a nossa ideia aqui hoje é curar, é ajudar, é dar a mão, é mostrar que a gente não está sozinha, né, Ale? Nós somos mulheres, Exatamente. mas somos unidas. Exatamente. E estamos aqui para ajudar umas às outras. Gente, gratidão por tudo. Uma semana abençoada para nós todas. O papo foi glorioso.
Ale, Deus Adorei. abençoe você. Fica Um com beijo Deus, gente. grande. Beijo. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Até quinta. Até quinta.